situação de adoração em família. Por gentileza. Nessa noite, estamos aqui, Senhor, louvando, te adorando, meu Pai, porque só agora é digno, Senhor, de ser adorado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso Deus. Para vocês, Senhor, toma a frente, sinta coragem, vamos dar um risco do carro. Depois da igreja. Nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Deus te ora. Amém. Salmo de número 113, olhando versos ímpares, irmãos dispares, a exceção do verso 9, queremos juntos. Salmos de número 113. Logo após a leitura aqui de louvor estará com a oportunidade. Salmo de número 113 diz assim, São Bispo, Salmo de número 113, no primeiro verso. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, Que se inclinam para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele é do polo desvalido e do monte puro necessitado. Para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Todos, para que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Poder escutar e pedir louvor. Aleluia! Jesus é o nosso pão da vida que desceu do céu, ele nos alimenta e nos dá a vida. Esse é o nosso Jesus, aquele que é terreno e temporal, de preencher o vazio do nosso coração. Os prazeres deste mundo podem até nos suprir por um tempo, mas são insuficientes para satisfazer a nossa fome de significado, fome de propósito para quem eu vivo. Nós vamos louvar o nosso Deus com louvor louco, mas muito fácil, ele vai acompanhar direitinho conosco. Irmãos, querem ficar de pé? Canta com a gente?
que nós vamos louvar o Senhor, diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Que possamos querer estar na presença do Senhor como se fosse a última vez.
meu. Viver para a glória de Deus, viver. Vida para Cristo. Buscarmos essa intimidade, dia. Quando falhamos, a promessa da misericórdia, da graça, do perdão. Ezequiel 18, versículos 30 a 32, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será ruína, pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Queridos, essa é uma noite em que vamos depararmos com a grandeza de Deus. O culto nos revela a grandeza de Deus, a adoração nos revela a presença de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus é nos revelado também a nossa pequenez, nossa fragilidade, nossos pecados. E esse é o momento que nós tiramos para confessar os nossos pecados. Nós estaremos orando silenciosamente durante alguns instantes. Nós não precisamos confessar para pastor, para padre, para ninguém. Nós temos direto ao trono, acesso ao trono, ao Santo de Santos. Podemos nos apresentar diante do Pai, dizer: Pai, peguei contra ti, tem misericórdia. Temos que confessar a Ele. Todo pecado é confessado com o coração de verdade. Encontro em Cristo perdão, graça e misericórdia. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: deixe ir o seu caminho, e o homem maligno nos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O nosso Deus é grandioso em nos perdoar. Encontramos nele perdão, refúgio, graça e misericórdia. Vamos cantar o hino 145, todos juntos. Refúgio. Vamos cantar que nós estamos nele seguros. Vamos cantar aqui: seguros que não tenham temor do mal, se guardados pela fé em meu Jesus. Eu vai escrever para a gente. Seguros que eu não tenho temor do mal, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele é seu caminho, sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e o que vem me dar. A sua graça não me recusará, se Jesus é
graça que sustenta. Queridos, Romanos capítulo 8, texto muito conhecido. Eu desejo que essa palavra fale poderosamente no seu coração também. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Vou ler os versos ímpares dos irmãos dos pares, à exceção do último, que leremos em uníssono. Diz assim, no verso 31 de Romanos capítulo 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele não provou o próprio filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte contínuo, fomos considerados como ovelhas matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, Juntos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós, nesse instante, queremos dar a oportunidade de nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, nossa santa, estarão louvando o Senhor após a nossa UPH. Logo após a UPH, a palavra do Senhor para os nossos corações.
pegar essa possibilidade. Por o amor.
Essa semana nós comemoramos 166 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos, se não mais antiga igreja evangélica protestante no Brasil. Nós somos a segunda, acho que a gente só perde para que o Robert Calha fundou a igreja Fluminense ou congregacional? Fluminense. E depois algumas se tornaram congregacional, né? Mas ainda existe a igreja ainda fluminense. No Rio tem algumas ainda. Depois surgiu a igreja presbiteriana. No dia 12 de agosto de 1859, chega no Brasil. Acho que alguns sabem, é o primeiro missionário. Antes disso, já havia. Calvino mandou para cá uma comitiva, né? O que a história chama de invasão francesa e invasão holandesa é mais uma mentira da história. Infelizmente a história do Brasil toda é deturpada, né? A invasão francesa e a invasão holandesa nada mais foi do que os protestantes vindo para o Brasil tentando evangelizar e chegaram aqui e encontraram uma resistência, inclusive da Igreja Católica, que os perseguiu e os matou, a muitos. E eles foram expulsos do Brasil, muitos dos protestantes. Para quem não sabe, a Praia Vermelha tem aquele nome exatamente por causa disso. Porque ali aconteceu um massacre dos protestantes. Uma história da Igreja Presbiteriana fantástica. E nós comemoramos essa semana 166 anos. Queridos, eu tenho falado para vocês que eu não tenho orado mais, eu parei de orar. Quase não oro mais, eu confesso para vocês, quase não oro mais. Quase não tenho orado. Eu tenho clamado ao Senhor. Tenho clamado ao Senhor pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Tenho clamado ao Senhor pelo nosso sino, pelo nosso presbitério, pela nossa igreja. Tenho clamado ao Senhor. E eu aprendi que orar é uma coisa e clamar é outra, completamente diferente. E nesse instante, eu queria levantar um clamor pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu queria te convidar, se você puder ficar de pé. Até a década de 80, nós éramos a maior denominação no Brasil. Hoje nós somos a 12ª ou a 14ª, se eu não estou enganado. E muito disso por culpa nossa, minha, pastores. Nós perdemos o temor do Senhor, nós paramos de confiar no Senhor, nós paramos de colocar Deus no centro das nossas vidas. E com isso, nós tornamos muitos pragmáticos, muitos pastores liberais. Nós paramos de acreditar no poder do sobrenatural, no poder de Deus. Nós paramos de clamar ao Senhor, nós paramos de gastar tempo clamando ao Senhor. E com isso, nós vamos perdendo os terrenos, Nós paramos de ser protestantes que protestam. Nós paramos de falar contra as heresias, contra os falsos mestres, contra os erros da corrupção do nosso país, que se arrasta há décadas. Nós começamos a nos tornar uma igreja isenta. E com isso perdemos tempo. Mas nunca é tarde para recuperar isso em Cristo Jesus. Então nessa noite, eu quero levantar um clamor pela Igreja Presbiteriana do Brasil, para os pastores da Igreja Presbiteriana, para as igrejas presbiterianas, para o nosso presbitério, para o nosso sínodo. Eu quero convidar nossa líder da juventude, Micael Ângelo. Eu sei que muitos de vocês amam a Igreja Presbiteriana, mas a Elisângela não é muito igreja presbiteriana também. Como ela é jovem, nós precisamos de jovem nessa igreja. Nós vamos levantar um clamor da Igreja Presbiteriana, para que a nossa juventude cresça, para que nossos adolescentes cresçam, para que a nossa circunstância SAF cresça, nosso OPH cresça. E nós vamos clamar pelos nossos pastores do nosso presbitério, seminarista, futuramente um pastor, nosso presidente Alexandre. Então hoje é um dia de levantarmos um clamor. Clamemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus maravilhoso, somos gratos por estarmos aqui na tua igreja. Obrigada porque temos a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor nos incomodou e nos trouxe até aqui para te louvar e te adorar, Pai.
Sabemos que em muitos países e em muitos lugares não temos essa oportunidade, mas nós aqui neste lugar nós temos, Pai. Por isso somos gratos a Ti. Pai, nesse momento queremos colocar nas Tuas mãos a Igreja Presbiteriana, Senhor, do Brasil. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando essa igreja, fortalecendo essa igreja, transformando essa igreja segundo o Teu querer e segundo a Sua vontade, Pai. Senhor, Tu conheces, Senhor, a história dessa igreja mais do que nós mesmos, pois acreditamos que o Senhor plantou no coração daqueles homens, Pai, para que essa igreja fosse plantada, Senhor. E nesse momento nós clamamos a Ti, Senhor, para que também coloque no coração, Senhor, de cada membro, Senhor, dessas igrejas, Pai, de cada pastor, de cada presbítero, Senhor, de cada, Senhor, pessoa que participa, Senhor, desta igreja, Pai, para que seja despertado, Senhor, para que seja avivado, Senhor, e para, Senhor, que tenha um desejo, Senhor, de crescimento, Senhor, comprometimento, Senhor, e para, Senhor, que a nossa igreja, Senhor, continue a crescer. Pelo contrário, Senhor, do que está acontecendo, Pai, que a nossa igreja, Senhor, não diminua, mas que cresça a cada dia, Senhor, em número e espiritualmente, Pai. Esteja, Senhor, enviando jovens, Senhor, enviando mulheres, Senhor, enviando homens, Senhor, enviando crianças, Pai, para essa igreja, Senhor. E senhores que já estão aqui, Senhor, que sintam, Senhor, comprometidos, Pai, para o crescimento da Tua obra, Senhor. Que sintam-se comprometidos, Senhor, para trabalhar na Tua obra, Senhor. É tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Queridos, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor nesse instante. Passar a palavra ao presidente Rodolfo. Rodolfo é membro da Igreja Presbiteriana em Confidência. O pastor dele é o reverendo Creuson. Eu levo meu carinho e meu abraço ao pastor, à igreja. E que o Senhor fale através de você de maneira poderosa, em nome de Jesus. É a minha oração. Vejo estar orando por iluminação e trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Deixa eu ver, irmão. Seja bem-vindo. Boa noite. A paz do Senhor. Se você quiser começar a se organizar, que nem eu vou me organizar, nós iremos falar hoje no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 1, deixa aí guardado, reservado. A paz do Senhor, boa noite. Primeiramente, eu trago um abraço do reverendo Creuson, da Igreja de Confidência. Agradeço o reverendo Fábio Araújo, ao conselho dessa igreja, por me receber aqui. E fico muito feliz pelo convite, a qual recebo de trazer, ser portador da palavra do Senhor hoje à noite. Amém. E o assunto que nós vamos falar hoje, graças a Deus, o Espírito é único só. Nós iremos falar de missões, como o Fábio introduziu aqui, muito importante, Nós estamos vivendo, semana passada foi a semana do mês de agosto, é o mês de missões, na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Semana passada, nós comemoramos a chegada do nosso missionário Grand Simon aqui no Brasil. E eu queria falar sobre missões, mas não uma missão dessa grandeza de Simon, mas eu quero falar da missão DAI. Missão DAI, o que seria a missão DAI? É a missão diária da nossa vida. Eu separei aqui
Crônicas, confesso que tem gente que não gosta de ler o Antigo Testamento. Eu, particularmente, eu sou muito apaixonado, né? Então, os irmãos fiquem à vontade de me acompanhar. Eu irei, primeiramente, orar com vocês acerca de iluminação, aquilo que Deus colocou no meu coração que possa ser transmitido com clareza, transparência, a vontade do Senhor para a igreja de Rosa dos Ventos. Amém? Soberano e amado Deus, é com temor, tremor, que eu subo aqui, Senhor, e te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, por separar esse momento, Senhor, de louvor e gratidão a Ti. Sabemos que a tua graça e a tua misericórdia é que nos traz aqui essa noite buscar a tua santa presença. E te pedimos, Pai, abra o nosso coração, ilumine a tua igreja, com aquilo que tu já falou no meu coração no decorrer da semana. Continua, Senhor, tratando a vida do teu povo. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Missão diária. É um assunto hoje difícil de falar. Qual seria a ideia de missão que nós temos para a nossa vida? Eu vou pegar o exemplo da vida do esposo da Juliana, que ele teve a missão, junto com a esposa, de fazer ela uma doutora em odonto. Eu tenho a missão hoje de ser um evangelista. Eu tenho a missão de ser um seminarista. Eu acho muito interessante quando a gente para pensar numa palavra tão curta, mas de tanta grande importância. Ela é muito importante, as questões de missão. Hoje nós falamos de missões a longo prazo, falamos de Calvino, né? Eu acho muito interessante porque eu só vou pegar aqui, não estou fazendo a minha introdução, mas vou pegar a deixa acerca de como é importante a igreja presbiteriana no Brasil. Quando Gran Stein chega, ele chega com a missão aonde o evangelista, o missionário chegava, Teresópolis, Nova Friburgo, São Paulo, ainda que seja mato, ainda que seja um lugar fechado, sem comércio, sem nenhuma perspectiva de saúde, os missionários presbiterianos chegavam, ali Deus usava com profundidade, abria esses colégios, abria educação e saúde. A missão que nós temos em nossas vidas é separar aquilo que Deus coloca em nossos corações. Então, eu gostaria hoje de tratar com os irmãos a importância de uma vida organizada por uma missão. Né? Nós chegamos um período na nossa vida, chega no mês de agosto, eu canso de ver, vamos tirar uma oferta para missionário, vamos, como é que está o missionário, vamos ver carta de missionário. Mas a missão da igreja, e a igreja que somos nós, em Cristo Jesus, é todos os dias. E é muito difícil hoje falar de missão, porque missão gera relacionamento com pessoas, relacionamento com Deus, principalmente com Deus. E eu gostaria de tratar isso nesse texto, essa noite, em 2 Crônicas, capítulo 1. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, para que nós possamos desfrutar desse texto maravilhoso. Nós iremos fazer uma leitura responsiva. Eu começarei com o ímpar, os irmãos com os pares. Salomão, filho de Davi, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e engrandeceu-se de sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família,
e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que havia preparado, porque armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizeram Bezalel, filho de Uri, filho de que estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pode-me o que quiseres ter, te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me concediste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Todos juntos. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir a este povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Poder sentar. Eu gostaria mais uma vez de orar. Senhor meu Deus, eu já orei por iluminação, mas agora eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abrir os corações essa noite, para que possamos receber a tua disciplina, para que nós possamos ter um relacionamento contigo através das tuas escrituras, através das tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida desse teu servo, Senhor, pecador, mas grato pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu, Senhor, me resgataste. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa essa noite a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia ela nos mostra o coração e o plano de Deus sempre foi no relacionamento. A história da nossa fé, a história de Deus buscando o seu povo, a história que vemos e estudamos hoje, a transição do rei de Davi para Salomão, é um relato perfeito disso. Davi, no leito de morte, não estava preocupado apenas em passar um reino, ou uma coroa, ou um palácio para o seu filho, mas a sua preocupação era garantir um legado espiritual, relação de Israel com Iavé. Continua através de Salomão e ele estava focado numa sucessão de aliança, não apenas de poder, mas essa transição cheia de incerteza, crises humanas por trás de tudo. Davi, eu te confesso que no decorrer da minha vida eu sempre tive muito problema com Davi. Eu venho de uma igreja, de um sistema pentecostal. Eu acreditava que as minhas ações influenciavam o coração de Deus. Eu tenho muito problema com a família de Davi no início da minha caminhada. Quando eu chego no seminário, a primeira coisa que eu encontro é o meu debate constantemente com a relação de Davi com Deus. Sempre fui um questionador em relação a Davi e a Deus, porque se você for parar, Davi pecou, muitas vezes pecou, e muitas vezes eu questiono por que Deus, Davi pecava, e muitas vezes trazia Davi de novo e fala os textos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas fala que Deus, 1 Crônicas capítulo 17, do 1 ao 3, já mostra Davi tendo uma aliança com Deus, e o próprio texto fala, que eu acho muito interessante, a reivindicação de Salomão é o trato que tu fez com meu pai
eu desejo que tu venha se cumprir. Irmãos, eu acho muito interessante como Salomão ele assume o cajado, ele assume a responsabilidade. Eu acho muito interessante esse texto porque dentro de uma situação que ele tem um pai, uma família toda complicada, toda problemática, ao mesmo tempo ele se agarra a alguma mensagem que o pai deixa. Eu acho interessante porque o texto em todo momento ele fala: o que tu queres que eu te faça? Deus pergunta a Salomão o que Deus quer que te faça. Eu deixo o texto principal desse texto para mim, o versículo principal, que para mim é a questão mais importante, que vai citar o relacionamento de missão de Salomão. Para mim, dai-me, pois agora, sabedoria e conhecimento, para que eu possa entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? Irmãos, ainda que eu venha falar de algo que seja tão importante essa noite como essa escritura bíblica, mas o que me mais chamou a atenção nesse texto foi essa relação, compromisso que Salomão tinha com o povo de Yahvé. Irmãos, o Velho Testamento todo, se você tiver o prazer, em vez de largar, em vez de ver Netflix, novela, você parar para ler o Velho Testamento todo, eu acredito que tua vida, a tua família, o teu lar, o teu vizinho será muito abençoado. Porque quando eu paro para estudar esse texto, quando eu paro para ver como esse texto é importante, quando ele fala o relacionamento dele com Yahvé, eu acho muito legal porque Gênesis também fala, capítulo 2 do 1, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu poder e autoridade sobre toda a sua criação. Deus nos chama para ser mordomo. E Salomão ele se apropria dos erros de outros reis e se agarra a isso, se agarra a esse pequeno texto. Se você for ver bem lá atrás, após do 11, no 11 me diz assim: disse Deus a Salomão, porquanto foi este desejo do teu coração, não impediste riqueza, nem bens, nem honra, nem morte do que te aborrece, nem tampouco me pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre a qual te constituirei rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Darei riquezas, bem, honra. Não teve nenhum rei e nem haverá um rei igual a ti, Salomão. Olha como a gente começa a nossa vida. Quando a gente começa a nossa vida, a nossa missão diária, pela manhã, ao qual a gente para, em vez de pegar o trem, pegar a marmita e correr para os afazeres do dia, levar o filho ao trabalho, levar a esposa para o trabalho, e a gente separa o tempo para ter um relacionamento com o Senhor. Esse é o primeiro ponto desse lindo capítulo de Crônicas 2. Salomão ele ensina, na casa de pecador, ele me ensina que ele separa a família. O primeiro ponto ele me ensina a separar todo o seu povo, toda a sua casa, tanto os príncipes como os capitães de 1000, como os capitães de 100, governador, para que possa subir e lá no tabernáculo de cobre sacrificar mil ofertas ao Senhor. Gente, nós não estamos vivendo hoje pela lei, não pelo judaísmo, mas estamos vivendo pela graça de Cristo Jesus. Custa, muitas vezes eu vejo a dificuldade da gente ter esse momento de relacionamento com Deus, e queremos
uma maneira ou de outra, que a nossa família nos segue. Queremos, de uma maneira ou de outra, alcançar outras almas para o Senhor com o nosso testemunho. Irmão, não é porque nós estamos vivendo um momento de graça, um momento de misericórdia, que nós não temos que se aproximar do relacionamento com o Espírito Santo em nossas casas. Não é porque nós estamos vivendo um momento de graça, plenitude, que nós temos que negligenciar as Escrituras Sagradas. Esta noite Deus fala ao coração de vocês, e Salomão nos ensina, dentro de uma família tão humana, tão pecadora como a família de Davi, uma família tão problemática e embriática, que nós devemos primeiramente aprender com Salomão e com Davi, separar um lugar de altar em nossa casa, para que nós possamos ter uma relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui separa todos os dias da sua vida e da sua casa um momento de orar com seus filhos e com os teus familiares? Quem aqui no seu trabalho separa momentos para poder orar com algum cliente, com algum amigo, com algum parente? Irmãos, não adianta a gente querer mandar missionário para o campo, que nós não conseguimos fazer missões diárias em nossa casa, em nossa comunidade, que são coisas tão simples, mas tão necessárias. Ter um relacionamento com Deus. Eu me lembro que tem um amigo meu que ele é espírita, e eu acho muito interessante as doutrinas e as disciplinas que o espírita tem. O espírita, quando ele vai abrir a cabeça, reverendo Fábio, ele fica um mês orando aquela entidade. O crente não consegue separar 10 minutos da sua vida para poder ter intimidade e relacionamento com Deus. Irmãos, esse primeiro ponto, esse texto, que é o principal para mim, ele me ensina uma coisa. Quando Salomão pega todo o povo e sobe para sacrificar, ele entende que ele tem que ter temor, tremor pela presença de Yahvé. Ele entende que ele não pode, de maneira nenhuma, errar diante de Deus, porque ele sabe que existe um Deus também, bondoso, generoso, que te ama, que ama e busca todo momento um relacionamento com a sua criação. Mas ele também entende que existe um Deus que é justo, que vai cumprir a sua justiça na vida daquele que se afasta da presença dele. Segundo ponto, Salomão, ele busca por sabedoria. Quando Deus oferece o que ele quer, Salomão tem uma oportunidade de pedir. A maioria das pessoas pediria poder ilimitado, riqueza, vida longa, derrota seus inimigos. Em vez disso, Salomão pede sabedoria e conhecimento para guiar o povo de Deus. Irmãos, quem aqui pede sabedoria e conhecimento para liderar a sua casa? Reverendo Fábio, uma coisa que veio em minha cabeça, agora não está escrita aqui, é que as igrejas hoje, a importância de nós estarmos, Deus nos conduziu ao coração do reverendo Fábio, para que nós possamos estar orando aqui pela igreja presbiteriana, é porque nós não negociamos o púlpito, nós não pregamos o evangelho para satisfazer a nossa carne. Nós não queremos um relacionamento com Deus por permuta, mas nós queremos um relacionamento com Deus porque Ele é único, Ele é maravilhoso. E a igreja presbiteriana, ela ensina uma coisa: pelas graças é salvo, só a graça
graça lhe salva, só o sangue de Cristo lhe salva. Nós somos depravados, sim, imoral, mas Cristo nos resgata todo momento. Por isso que talvez você não vai ver aqui hoje a igreja cheia, a igreja anestesiada por louvores que só fala de mim, humanista. Mas você vai ver uma igreja que sai daqui abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus é falada, e falada com propriedade ao coração de cada uma pessoa que entra por essa porta. A igreja presbiteriana, onde ela chega, quem congrega na igreja presbiteriana, tenta de uma maneira viver um evangelho sólido, um evangelho de teste, um evangelho de perseguição, um evangelho que talvez muita igreja não vai oferecer. Já viu quando a gente tampa, a mulher que gosta muito disso, né? Tampa a espinha com maquiagem. Já viu isso? Ou então, tu vai na casa de fulano e ele passou a semana toda descansando e deitado. Mas quando chega uma visita, ele joga poeira para debaixo do tapete. Nós não fazemos isso. Nós somos reformados em Cristo Jesus. Nós somos aquele que realmente acredita que somos eleitos e vivemos pela graça. Mas acreditamos também que toda a profecia ela está aqui. Não adianta você pedir revelação. Não adianta você pedir para que eu venha orar. Não adianta você me pedir para que eu venha fazer 3 passinhos para trás, 3 passinhos para frente. Não adianta. Adianta você se apropriar das escrituras que o Senhor Jesus Cristo deixou para você. E sabe por que nós somos protestantes? Porque as missas, né, isso aí você já sabe, as missas, liturgia de culto, era em latim. O pobre, o miserável, ele não tinha acesso às escrituras sagradas. Hoje nós temos a escritura. Lutero é perseguido, Lutero leva a vida até a morte, perseguição de morte. Calvino é expulso, John Knox é perseguido para a Irlanda, recebe ali na Alemanha acolhimento por traduzir a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, quando ela é vivida, ela transforma o teu marido. A palavra do Senhor, quando ela é anunciada, ela transforma o teu vizinho. A palavra do Senhor, quando ela é pregada, ela transforma o teu bairro. A palavra do Senhor salva empresas que estão quebrando. Eu cansei de ver gente falida, empresa falida, quebrada, e na hora do almoço vai ter um culto reformado. Nós vamos estar cantando e orando pela vida do nosso patrão, e essa empresa ela volta à vida. Segundo ponto, terceiro ponto, reconhecimento da autoridade divina. Eu botei aqui, irmãos, a maior dificuldade hoje de nós, como cristãos, numa sociedade líquida, que quer tudo para agora, uma sociedade que ela não tem identidade de gênero, uma sociedade hoje desrespeitosa, uma sociedade hoje que o casamento se diz que está fora de moda. Lançaram agora a nova, casamento aberto. Dentro dessa sociedade, que nós somos o estranho, que nós queremos se manter casado com a mesma esposa, queremos viver na contramão de uma sociedade dessa, como diz o texto, Senhor, me dê sabedoria, porque, irmãos, Salomão ele pede sabedoria a Deus para liderar o seu povo,
nós temos que pedir sabedoria em nossa boca, em nosso coração, em nossa mente, para poder lidar com o desafio desse tempo em nossas casas. Os nossos filhos, eles não se alimentam da água que jorra do trono dessa igreja, que é Cristo Jesus. Os nossos costumes do nosso lar não é o que jorra diante da sociedade, da televisão. Os nossos pensamentos, os nossos temores, não é o que a Globo vai produzir. O desafio, irmãos, dessa missão diária, eu louvo a Deus que nós tivemos Calvino, Gransaime e outros evangelistas que se locomoveram para vir trazer o Evangelho, mas hoje, talvez eles não teriam êxito como tiveram no tempo passado, porque hoje a coisa está mais difícil. Quem aqui é casado? Quantos temos casado aqui essa noite? Quantos temos de família aqui essa noite? Com filhos, 2, 3 filhos? Eu não tenho filho, 2. Quem tem filho aqui de 8 a 10 anos na escola? Se eu estiver mentindo aqui, como é que é a cabeça do garoto quando conversa contigo? Não é difícil? Vocês têm neto aqui? Amém? Quem tem neto aqui? Já parou para conversar com o teu neto? O negócio é doido, é muito doido. Eles vêm com umas perguntas, eles vêm com uma conversa que você não entende. Há uma necessidade da gente parar para entender que a solução está só em Cristo Jesus. Esse texto, ele me ensina muito a ter uma relação. E a aplicação desse texto eu coloco dessa seguinte maneira. Primeiro ponto: Salomão se viu como uma criança diante da responsabilidade de governar uma nação. Da mesma forma, a nossa missão é diária. Primeira atitude é reconhecer a própria limitação. Seja lidar com conflito de família, ou um desafio no trabalho, ou uma tentação de pecado, para e diga a Deus: Senhor, não posso fazer isso sozinho. A humildade abrirá a porta e o poder de Deus age na sua vida. A missão de ter um relacionamento com Deus não começa com sua força, mas com seu conhecimento de sua fraqueza. Segundo ponto que eu separo na aplicação desse sermão: prioridade. Busque relacionamento antes de qualquer coisa. A primeira ação de Salomão não foi começar a governar, mas adorar a Deus, oferecer sacrifício. Ele priorizou a comunhão com o Senhor e a aplicação para mais clara, na missão mais importante de cultivar a nossa intimidade com Deus. Antes de chegar às redes sociais pela manhã, antes de começar o trabalho, dedique um tempo para estar com Ele. Verdadeiramente, a prosperidade e o seu dia não virá de uma lista de tarefa cumprida, mas da paz, da sabedoria. Terceiro ponto de aplicação para a nossa vida: Deus me deu uma carta branca, Salomão, mas ele pediu sabedoria. Não focou em bens materiais, mas no que realmente precisava para cumprir a sua missão. Quando você orar, o que você pede? Eu faço uma pergunta a vocês: quando você orar, o que você vai pedir? Eu deixo uma observação aqui. Peça a Deus sabedoria, amor pelo seu cônjuge, discernimento para educar seu filho, paciência para lidar com um colega de trabalho, ousadia para testemunhar. Peça a Deus para aquilo que capacite viver a sua missão diária,
glorificá-lo, que isso Ele deseja te dar. O resto apenas acresce. Amado, a igreja do Senhor hoje, a gente somos bombardeados a todo momento pelo sistema capitalista desse país. Os valores são confrontados hoje. Eu não tenho um partido político, mas eu confesso que hoje o governo é mais complicado ainda. Mas o que eu quero tratar com os irmãos não é questão de governo, se é liberal, se é de centro. Eu quero tratar com os irmãos que hoje nós estamos perdendo a mão da moral. Irmãos, perceba aqui que o grupo é um pouco mais maduro e vai se tornar cada vez mais restrito a questão do evangelho genuíno, a questão de pessoas que acreditam num Deus invisível, um Deus que não se vê, mas que sente, que se cultua, que responde, que entra, arde em nossos corações. O que nós temos hoje em dia, como eu, preconceito, começo meu sermão, que eu não deveria olhar dessa forma, nem criticar a vida de Salomão, nem de Davi, mas que eu possa entender que Deus está no controle em todo momento de nossas vidas, porque assim eu sou reformado, assim eu acredito que Deus é soberano e sobre todas as coisas está tudo sob o controle dele, mas há uma necessidade que você possa entender essa noite quando você for para a sua casa. E eu escutei isso muito tempo atrás, quando eu comecei a questionar eu questionei uma vez Deus numa oração de 6 horas da manhã, e meu irmão estava usando drogas, e minha mãe servia o espiritismo, e eu perguntando a Deus se faz sentido, algum sentido na minha vida, buscar Ele pela manhã numa consagração, a como meu irmão é usado de droga, a minha mãe servindo as imundícias. E o pastor orando, ele falou uma coisa, reverendo Fábio, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, uma coisa que Salomão pede ao Senhor. O pastor fala assim: Deus não é mentiroso para não cumprir aquilo que está escrito. Se Ele falou que vai salvar a tua casa, a tua família, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas há uma necessidade que depende um pouco de você. Como está teu relacionamento com Deus? Será que você é o pilar, a base? Você entende que Deus, em toda a sua deficiência, em toda a sua falta de tempo, Deus quer usar você numa missão única, numa missão pequena, uma missão simples, que é orar sem cessar, viver sem olhar para trás, andar, anunciar, pregar, visitar, por amor de Cristo Jesus. Quando eu escutei isso, eu falei: cara, esse Deus está no controle. Eu me lembro que eu tinha 6 meses de batizado, e ali meu coração se abriu. Eu parei de deixar de dormir preocupado com meu irmão, eu parei de ficar preocupado se minha mãe ia para o inferno ou não, porque quando a gente tem um relacionamento, esse relacionamento com Deus nos gera paz, esperança, tranquilidade. E é isso que quando Salomão ele pede ao Senhor nesse versículo, sabedoria para lidar, direcionar, cuidar, administrar o teu povo e a fé. Porque Salomão sabia de uma coisa:
se ele tratasse do povo, do Senhor, com temor, com respeito, a vida dele seria muito próspera. Não de ouro, irmãos, não do carro zero, não do terno bonito, não do relógio, não de uma pousada maravilhosa, mas de você ver. Eu vi isso acontecer na minha casa, quero que aconteça na casa de vocês. Ver a tua filha, o teu neto, bater foto e falar assim: vô, estou indo para a igreja. Vô, estou indo para a igreja. Por quê? Porque parece que é impossível, irmão. Eu sei que às vezes parece impossível. Eu não estou querendo que você saia daqui com uma certeza, falsa certeza, que tudo vai dar certo. Eu quero que você entenda que as coisas parecem difíceis, mas se você começar desde hoje, como eu falei no início, como o esposo da Juliana teve a missão de estar junto para formar uma dentista, te fazer uma pergunta, você pode me responder? Se não puder, você é a primeira a ter faculdade da tua família. Aquilo que parecia impossível. Eu fico arrepiado porque odonto é faculdade de rico, brother. Medicina é faculdade de rico. E Deus está fazendo no nosso meio. Para a conclusão do meu sermão, um relacionamento que resolve problema. Talvez você esteja aqui hoje, ouça essa mensagem, mas sinta que está longe de Deus. A sua vida pode estar cheia de problemas que só os seres humanos têm. Quando eu falo problema, só os seres humanos têm, é que semana retrasada eu fui fazer uma biópsia no pé de câncer, tá? Imagine como é que fica o coração de um homem, né? E semana retrasada eu desmaiei no banheiro de madrugada. Então, eu costumo falar que são coisas que dá em ser humano. Ansiedade, dificuldade financeira, conflitos familiares, solidão. Você está esperando por uma iluminação, uma resposta? Boa notícia, que Deus se importa com esses problemas. Ele sabe o que você precisa. Segundo ponto da minha conclusão: se você está buscando uma iluminação, um relato de cuidado especial do Senhor, saiba que essa busca começa com um simples pedido. Como de Salomão, peça a Deus com sabedoria, viver um relacionamento com Ele. Abra o seu coração para fazer parte, para que Ele possa fazer parte da sua vida. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria, de maneira muito especial, você que está nos visitando, fica à vontade. Eu não quero gerar constrangimento. Me permite orar? Eu gostaria de estar orando por você. Você que tem tido dificuldade de lidar com teus familiares, que uma vez ou outra andou nessa casa e de uma maneira ou de outra se aborreceu, se magoou, já não está mais aqui no meio de nós. Eu gostaria que você, nesse momento, não levantasse a mão, mas ficaria aí, abrisse teu coração. Eu vou estar orando por você. Você que chegou aqui essa noite, ansiosa, preocupada, quero fazer um exame, quero uma resposta da minha saúde. Eu não sei como é que está a minha saúde, eu não sei como é que está a minha vida. Eu gostaria que você abrisse o teu coração. Eu gostaria de estar orando por você também, essa noite, que uma vez
foi tão ativo, foi um ativista nessa casa, foi um evangelista nessa casa, foi um missionário nessa casa, e que de uma maneira ou de outra falaram alguma coisa que te magoou, né? Aquela frase: nossa, você é tão menininho, se magoou com todas as coisas, te feriu. Eu gostaria que tu fechasse teus olhos e abrisse teu coração. Eu gostaria, primeiramente, nesse minuto, que você abrisse teu coração, aquietasse teu coração, e ora, bem baixinho, que eu vou estar orando. Depois que você terminar a tua oração, eu vou estar aí orando por você. Pede a Deus para te curar essa noite. Pede a Deus para mudar a tua história. Como fez em muitas vidas aqui, pode fazer na tua. Como fez na vida de Davi, que era pecador, que matou, e mesmo assim conseguiu ter um relacionamento com Deus, deixou um legado para Salomão, pensou no reino, pensou o que ele poderia fazer pelo povo dele. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. O que você pode fazer pela tua família? O que você pode fazer pelo teu bairro? Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti, Senhor, por aquele que entrou na sua casa, que é teu, Senhor, que é teu filho, entrou aqui porque a Tua graça o atraiu e trouxe aqui, Senhor, e se coloca na condição, Pai, de depravado, de pecador, mas é um eleito, Senhor, que Tu trouxeste aqui na Tua casa. Nesse momento eu te peço, Pai, trata, visita o coração desse, aquele que anda ansioso, Pai, esperando uma palavra, como eu falei aqui nesse sermão, uma palavra de iluminação, uma palavra de cura, uma palavra de relacionamento contigo, que de alguma maneira de outra se tornou religioso, se afastou, já não acredita mais, perdeu a perspectiva de andar contigo, perdeu o princípio da moral, da comunhão contigo. Senhor, em nome de Jesus, faça arder mais uma vez nesse coração o amor pela Tua palavra, o amor de pregar o Evangelho, o amor de pregar a Tua palavra, tanto na farmácia, como na loteria, como na escola, como no trabalho, Senhor, que faça arder, acendeia, Senhor, o fogo desse coração, Senhor, que ele possa ter certeza, Senhor, que o Senhor é o melhor plano. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquele que abriu o coração essa noite, também, Senhor, para receber uma palavra de cura no corpo físico. Pai, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a enfermidade, nem a patologia que essa pessoa está sofrendo, mas, Senhor, como Teu servo, eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar curando, transformando essa vida, para que o Teu nome, como foi, Pai, glorificado na vida de Salomão, seja glorificado na vida dessa pessoa, Senhor. Eu oro, Pai, e Te agradeço por tudo que o Senhor fez essa noite nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós somos gratos a Deus por tudo, pela sua misericórdia e graça. Nós vamos dar continuidade ao culto dessa noite, louvando ao Senhor, nesse instante com os nossos dízimos de ofertas. Você que trouxe sua contribuição, você que está nos visitando, você está isento de qualquer contribuição, não precisa contribuir financeiramente, a não ser que sinta o desejo no coração, a obrigação de sustentar esse ministério, essa igreja, dos membros dessa igreja. Nós vamos estar cantando. Equipe de louvor, quero convidar a equipe de louvor aqui à frente. Enquanto cantamos, a equipe de louvor está cantando 2 hinos. Enquanto cantamos, você que trouxe sua contribuição,
vai depositar no gasofilácio para a glória do Senhor sua contribuição financeira. É hora da marcha da fidelidade, é hora de demonstrarmos a nossa fidelidade financeira ao Senhor. Vamos ficar de pé se puderem, por gentileza.
Maravilhoso, somos gratos, Pai, por essas ofertas aqui depositadas, por esses dízimos aqui depositados, Pai. Essa é a forma que nós temos de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossas finanças, Pai. Pedimos que, Senhor, esse dinheiro seja utilizado para a sua honra, para a sua glória e para o crescimento do seu reino. Esteja abençoando a vida de cada um que é que ofertou e dizimou, e também aqueles que não puderam. É tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós queremos encerrar fazendo uma oração para convidar o Victor Nelson, que de graças pelo irmão que está nos visitando, que está afastado do Evangelho e nessa noite decide voltar aos pés do Senhor. Nós louvamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Mas nós queremos também orar por você que veio aqui nessa noite. A gente não conhece, às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, poxa, é tudo tão normal, parece que é normal na casa. Como é que é o teu nome? Em nome de Jesus, nós recebemos ele como membro da igreja a partir de hoje, para a glória do Senhor. E às vezes a gente olha assim, fala assim, olha para a Suzana e fala assim, poxa, está tudo bem na vida da Suzana, você não está sorrindo. E a gente diz, não, olha assim para a irmã Manel, tudo bem.
E você que conhece a sua vida, você que conhece o seu íntimo, se você nessa noite também deseja que nós estejamos intercedendo por você, vem aqui à frente, a gente vai orar por você, a gente vai clamar o Senhor da tua vida também, da tua família, pedir ao Senhor uma bênção da sua família, essa semana, para que Deus abençoe, que Deus cure, sabe, a gente não sabe, mas Deus sabe, a gente só quer que Deus, a gente só vai interceder por você, e pedir que o Senhor faça uma obra na sua vida, haja milagres em sua vida, para que haja um milagre. Nós acreditamos no sobrenatural de Deus, estamos clamando pelo sobrenatural de Deus, para que haja mudança, transformações, cura, salvação nesse lugar, conversão nesse lugar, no seu lar, na sua família. Queridos, terça-feira nós temos aqui às 19 horas, quinta-feira às 19 horas. Sábado, pelo menos, uma programação especial das irmãs, evangelização. Vai ter café da manhã? Vai ter café? Não? Vai ter café? Vai ter um café? Sábado? Que horas? 8 horas? A partir de 9 horas. Venha participar conosco, café às 8? Café evangelístico. Sábado, ali na porta da igreja. Ah, é da SAF não, de toda a igreja. Inclusive que eram os homens aqui. Era o PH aqui junto. Tá? Em nome de Jesus. Vamos trabalhar. Homens presbiterianos do Brasil. Queremos a juventude. O pastor vai estar aqui pregando. E domingo escola dominical. Durante a terminar a lição. Eu estarei lá mais uma vez evangelizando. Vou chegar aqui 7 horas para orar. Vamos chegar aqui um beijo de joelho no chão, clamando por essa igreja, clamando por esse bairro, clamando pelo Brasil. Queridos, agora eu quero te pedir que estenda as suas mãos aqui para frente. Vamos orar por esse irmão aqui à frente. Vamos orar pelo nosso irmão a mim. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por esse aqui à frente. Não, observa a mim. Venha essa noite aqui dizer que quer se reconciliar. Ó Deus, ele reconhece que esteve longe, mas pede misericórdia e graça, por isso nós nos apresentamos diante de Ti. Que ele seja uma bênção no nosso meio, que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, cheio da Tua graça e da Tua glória. Estenda a Tua bênção sobre a vida dele, sobre a família dele, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, o aqueça e o aviva, ó Deus, para que ele possa viver segundo o Teu querer. Nós te apresentamos que aqui à frente vieram, não conheço, não sei os problemas, mas, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia das Tuas servas, Neuza, as Marias, ó Deus, cuida delas, abençoa elas, Teu servo Nelson, Tua saúde, abençoa cada um que veio aqui nessa noite, ó Deus, que sai daqui alimentados pela Tua palavra, e ó Deus, receba nosso louvor e a nossa oração, e continue a derramar a Tua glória sobre este lugar, sobre essa igreja, que nós sejamos um referencial nesse lugar, de palavra, de evangelho, de santidade, que possam vir, que as pessoas possam buscar nessa igreja um refúgio, onde são acolhidas com amor, onde são recebidas com carinho, e se sintam aqui amadas, e aqui recebam o Teu Espírito Santo para viver para a Tua glória. Abençoa, ó Deus, a nossa igreja, cada um que veio, os ausentes que não puderam vir, leve-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de paz, uma semana na Tua presença, e faz ter em nós a vontade de buscar a Tua face, de clamar a Ti, de Te conhecer através da palavra, para que tenhamos uma vida de intimidade para contigo. Oramos em nome de Jesus Cristo, que todos digam amém. Deus abençoe, tenham todos uma excelente semana. Sempre que faça oração, nós estaremos à porta para te cumprimentar.